Por que fazemos o que fazemos? Bem-vindo ao terceiro vídeo desta série a respeito da Igreja da Inglaterra. Sabemos que alguns elementos do anglicanismo podem causar certa estranheza naquelas pessoas que nos conhecem pela primeira vez, especialmente aquelas pessoas que vêm de outras igrejas evangélicas. Quando elas veem a nossa liturgia, o formalismo do nosso culto, as vestes que os nossos ministros, ordenados ou leigos, utilizam, essas pessoas tendem a nos considerar uma igreja não evangélica, mais parecida mesmo com a igreja católico-romana. O que nós poderíamos dizer a essas pessoas que ainda têm dúvida se aquilo que nós fazemos é realmente apropriado para uma igreja de fato evangélica, uma igreja de fato herdeira da Reforma Protestante? Uma primeira observação importante é que o que nos torna realmente evangélicos, o que nos torna realmente reformados, não é necessariamente a roupa que nós vestimos para ir à igreja e nem se a nossa liturgia vem escrita em um papel ou decorada na nossa mente. O que nos torna cristãos evangélicos, cristãos reformados, é a nossa teologia. São os princípios de fé que nós defendemos, tanto na teoria quanto na prática, no dia a dia da igreja, no dia a dia das nossas vidas. Porque o que é mais evangélico? O paletó e gravata de um assembleano, o tippet de um anglicano ou o brinco de um pastor de uma comunidade independente? É isso que nos torna cristãos? É isso que nos torna evangélicos e reformados? Não, é a nossa teologia. Portanto, eu quero te convidar a conhecer alguns princípios da teologia da Igreja Anglicana que nos tornam, de fato, uma igreja evangélica. Tragicamente, boa parte daquelas pessoas que, nos dias de hoje, se declaram evangélicas não conhecem realmente os princípios que deram origem à fé evangélica ou à fé reformada, como eu prefiro dizer. Por exemplo, um dos princípios fundamentais da fé evangélica é que a Bíblia é suficiente. Somente as Escrituras são regra de fé e prática para a igreja. É por isso que nós, da Igreja da Inglaterra, não mantemos comunhão plena com a Igreja de Roma ou com a Igreja Oriental, os ortodoxos. Por quê? Acreditamos que muitos princípios, muitas doutrinas, muitos costumes, muitos dogmas que essas igrejas abraçam não estão ordenados nas Escrituras. Se você pegar os 39 artigos da religião, que é a confissão de fé oficial da Igreja da Inglaterra, você vai ver que um dos princípios de fé que nós seguimos é que todo o necessário para a salvação está contido na Escritura. E nada que não esteja expressamente ordenado na Escritura não deve ser exigido da vida dos fiéis. O fiel não precisa crer, não precisa praticar aquilo que não está expressamente ordenado de modo claro na Bíblia Sagrada. Isso significa que na nossa vida, na vida da Igreja Anglicana, na vida dos nossos membros, somente a Escritura tem a palavra, a autoridade final. Isso nos torna uma igreja evangélica. Por quê? Apesar de a crítica da maioria dos evangélicos contra os católicos romanos, por exemplo, é que os católicos romanos seguem muitos princípios que não estão na Bíblia, infelizmente, nos nossos dias, muitas das ditas igrejas evangélicas cometem o mesmo erro. Tem muito cristão, inclusive muitos que nos criticam, que estão em suas igrejas e que seguem doutrinas de homens, costumes impostos por denominações. No anglicanismo, somente a Escritura
tem autoridade para decidir a fé, a moral e os dogmas da Igreja. No entanto, apesar de seguirmos este princípio de somente a Escritura é a autoridade final em questões de fé e de prática, nós anglicanos não fazemos como muitos, de pegar toda a tradição da igreja e jogarmos fora, como se tudo aquilo que o Espírito Santo fez, que o Espírito Santo ensinou, e até mesmo os erros do passado, como se tudo isso fosse uma coisa descartável, desnecessária. Nós valorizamos a tradição da igreja, valorizamos a história da igreja, aprendemos com os acertos daqueles que nos antecederam e aprendemos com os erros daqueles que nos antecederam. E esperamos também dar continuidade a essa tradição e deixar plantada uma herança para aqueles que no amanhã nos sucederão na pregação do Evangelho. Primeiro, somente a Escritura tem autoridade sobre nós, autoridade final, autoridade última, mas nós também valorizamos, não desprezamos de modo algum o testemunho da graça, o testemunho que o Espírito Santo tem deixado ao longo dos séculos no caminho da igreja. Nós valorizamos os pais da igreja, valorizamos os heróis reformados como Charles Spurgeon, Calvino, John Wesley e tantos outros, sempre priorizando, enfatizando que nós seguimos esses homens, admiramos esses homens, na medida em que eles foram fiéis às Escrituras Sagradas.